Saudações de paz e bem a todos. Hoje mais um trecho do Evangelho. Caiu para o nosso entendimento e estudo a passagem Cristo. Quem sabe quem é o Cristo? Quem foi Cristo? O que será que o Evangelho fala sobre Cristo? Engraçado que como é um trecho que está no início do Evangelho, a gente sempre tenta ler o Evangelho da forma assim de abrir na sorte, né? Quase nunca cai o que está bem no início ou o que está bem no final, né? A gente tem a tendência de pegar mais o que está pelo meio. Então, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei, se ele tivesse de ficar com o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções, objetos da mesma solicitude. Então, para Deus, todos os seus filhos são iguais, sem privilégios. Eu não sei se eu vou bater aqui na tecla sobre Jesus de ter sido reencarnado como qualquer outro ser, porque ninguém tem privilégio em cima de ninguém. Não, vamos deixar isso para a próxima, né? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que havia anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso de novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, ter paciência para progredir. Então, o que Jesus falou precisava do embasamento da ciência para que a humanidade compreendesse. Olha que interessante. Então, a ciência está vindo comprovar o que Jesus disse e o que o Espiritismo vem dizendo. É um trecho rápido, mas que nos dá aí a concepção do Cristo. Lembremos do grande ensinamento que ele veio nos dar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo esses mandamentos, nós iremos evoluir. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos continuar essa estrada que leva ao reino de Deus. Que assim seja.